Você já deve ter escutado essa narração de Galvão Bueno em algum momento de sua vida. Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Enikevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Michael Phelps na batida de mão! Se na natação a disputa vai até a batida de mão, então Michael Phelps ganhou de Mirolad Kavit em Pequim, sim. A bandeira quadriculada é o sinal de fim de prova na Fórmula 1. É o momento da glória para quem a cruza primeiro. Mas como explicar os pilotos que ganharam sem realizar tal ato? Que passaram por um momento de vai ganhar, vai perder, perdeu, ganhou! É o que o Grande Prêmio conta hoje. Os anos 70. Época do começo do glamour da Fórmula 1, dos grandes patrocínios, do avanço da aerodinâmica e de grandes presepadas. Por exemplo, você já ouviu falar de Haldane Gunley? Se não, tudo bem. O piloto neozelandês não teve grande destaque na Fórmula 1, mas quase venceu uma corrida, por assim dizer. No GP do Canadá de 73, no circuito de Mosport, caía muita chuva. Com a colisão de François Sever e Jody Scheckter na volta 32, o safety car foi à pista pela primeira vez na história da categoria. Era um Porsche 914 amarelo, caso esteja curioso. Porém, em uma grande confusão, o carro de segurança se colocou à frente de Gunley e seu modesto Iso Marlboro, equipe de Franco Williams antes do sucesso. Com a menor velocidade, os pilotos que estavam na pista resolveram fazer um pit stop, o que aumentou a confusão. Para algumas equipes, Gunley era o líder. Já na Lotus, Colin Chapman achava que Emerson Fittipaldi estava na liderança. Na época, a cronometragem não era essa maravilha eletrônica de hoje, sendo feita manualmente. Na conclusão do 80º e último giro, Chapman jogou seu boné no alto para comemorar a vitória de Fittipaldi. Já a bandeira quadriculada foi agitada para Gunley. Estes, porém, perderam mesmo. Quem ganhou, diria Galvão, com a correção na cronometragem oficial, foi Peter Rayson, da McLaren. Foi a última da carreira do norte-americano. Na lei do toma lá da cá, a McLaren foi a prejudicada na oportunidade seguinte. No GP da Inglaterra de 76, James Hunt envolveu seu carro vermelho e branco em um acidente na primeira curva. Com um bólido danificado, cortou o caminho por uma pista de suporte e foi aos boxes. Com a torcida local agitada, os fiscais resolveram dar uma nova largada, permitindo que Hunt não perdesse tempo e novamente tivesse chances de vencer. Em uma prova disputada, Hunt superou a Ferrari de Niki Lauda e venceu o GP. Porém, após a bandeirada, as equipes Tyrrell e Fittipaldi entraram com recurso, alegando que o inglês não havia feito a primeira volta completa antes da segunda largada, e por isso não poderia ter relargado. Depois de 3 horas de deliberação, os fiscais mantiveram Hunt como vencedor. A Ferrari, então, entrou com recurso na federação local, que 3 semanas depois excluiu o piloto da McLaren e deu a vitória para Lauda. A confusão voltou a acontecer no GP da Itália de 78, marcado por um fortíssimo acidente na primeira volta que teve Ronnie Peterson como o mais grave atingido. Reiniciada após algumas horas, a corrida viu uma intensa disputa entre Mario Andretti, na outra Lotus, e a Ferrari de Gilles Villeneuve. Algo tão selvagem que após um grave acidente mais cedo, os fiscais acabaram punindo os dois em 1 minuto, a ser adicionado no tempo total da prova. Andretti venceu a luta contra o canadense e recebeu a bandeirada final, mas de pouco adiantou. Com a punição, caiu para 6º. Ainda assim, foi o suficiente para ele garantir o título do Mundial de Pilotos. A vitória acabou nas mãos de Niki Lauda, mas não havia motivos para sorrir. Peterson estava no hospital e morreu no dia seguinte, de embolia pulmonar. Parece que o Canadá e os canadenses acabam de alguma forma envolvidos nesses casos de ganhou, mas não levou. Afinal, a história se repetiu no país em 80. A prova, que já acontecia em Montreal, viu Didier Pironi, da Ligier, queimar a largada e receber uma punição de 60 segundos. Mesmo assim, o francês não aliviou no acelerador e ultrapassou o Williams de Alan Jones para receber a bandeira quadriculada em primeiro. Porém, com a punição, o piloto caiu para 3º. Jones herdou a vitória e com o resultado foi campeão mundial na disputa contra Nelson Piquet. Não demoraria muito para o brasileiro, então na Brabham, sofrer em uma situação parecida e em casa. Em 82, a FISA, que era o braço esportivo da FIA, e a FOCA, a Associação dos Construtores, liderada por Bernie Ecclestone, estavam em guerra. Qualquer coisa era motivo para acirrar os ânimos naqueles tempos. Para piorar, o projetista Gordon Murray teve uma de suas ideias geniais: adicionar um tanque de 26 litros de água ao Brabham BT-49D, que existia para, entre aspas,
refrigerar os freios. Entre aspas, porque na realidade a água era descartada logo de cara, sem servir para refrigerar nada. Na prática, deixava o carro mais leve do que o regulamento permitia e, por consequência, mais rápido. A Williams de Keke Rosberg foi desclassificada pelo mesmo motivo. Vitória sobrou para Alain Prost e esta treta rendeu um boicote no GP de San Marino. Mas isso fica para outro dia. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. Falando em San Marino, é para lá que vamos no próximo caso. Em tempos de uma Fórmula 1 mais potente, vários pilotos sofreram para dosar combustível em Imola, no ano de 85. Vários mesmo, incluindo os tricampeões mundiais Ayrton Senna e Nelson Piquet. Isso sem contar Thierry Boutsen, que literalmente empurrou sua Arrows até a linha de chegada para ficar no pódio. Alain Prost cruzou a linha de chegada em primeiro e teve uma pane seca na volta de comemoração. Até aí tudo bem, dá para comemorar e depois pegar o troféu. Mas o francês foi desclassificado 2 horas depois da corrida. A direção de prova descobriu que a McLaren de Prost estava abaixo do peso mínimo exigido pelo regulamento. A vitória parou no colo de Hélio De Angelis, da Lotus. Foi o último triunfo do italiano na Fórmula 1, já que morreu 1 ano depois em um teste realizado em Paul Ricard. Nos momentos decisivos do Mundial de 87, o México recebeu uma prova movimentada. Nelson Piquet e Nigel Mansell disputavam o título, enquanto Ayrton Senna estava ali no canto, ainda sonhando. Mansell liderava a corrida até a volta 30, quando Derek Warwick sofreu um forte acidente na famosa curva peraltada, destruindo a barreira de pneus e forçando a bandeira vermelha. Piquet era o 4º colocado, se recuperando de um acidente com Alain Prost nas voltas iniciais. Ele foi melhor na segunda parte da prova, cruzando a linha de chegada em primeiro, mas na soma dos 2 trechos da corrida, quem levou a melhor foi Mansell, já que sustentou uma grande vantagem antes da interrupção. O brasileiro, porém, conquistou o tricampeonato no Japão no evento seguinte. Japão, né? Então é hora de relembrar a controversa corrida de 89. Alain Prost e Ayrton Senna disputavam o título, com o francês liderando o campeonato por 16 pontos. Para o brasileiro, que permaneceu boa parte da corrida em segundo, só a vitória interessava, e a tentativa de ultrapassagem para assumir a liderança veio na volta 47. Bem, eu chuto que você já conhece essa parte. Prost fecha a porta, os dois batem, o francês abandona, Ayrton volta, troca a asa dianteira, retoma a liderança com poucas voltas para o fim e cruza a linha de chegada em primeiro. De quem é a vitória? Alessandro Nannini. A direção de prova desclassificou o brasileiro por ter cortado a chicane após o acidente. Tricampeonato para Alain Prost e único triunfo de Nannini na Fórmula 1, já que uma queda de helicóptero no ano seguinte encerrou sua carreira na categoria. Olha o Canadá aparecendo mais uma vez aqui. Agora é com a prova de 90. Favoritas, as McLaren de Ayrton Senna e Gerhard Berger largaram melhor e tomaram as 2 primeiras posições. Porém, o austríaco queimou a largada e foi punido pela direção de prova. Por ordem de equipe, Senna deixou o companheiro passar, na expectativa que ele corresse de frente para o vento e tentasse compensar a punição. Mesmo cruzando a linha de chegada no primeiro lugar, Berger recebeu 1 minuto a mais no tempo de prova, caindo para a 4ª posição. Vitória de Senna, com Nelson Piquet em segundo. Foi a última dobradinha da dupla na Fórmula 1. O GP da Bélgica de 94 parecia apenas mais uma corrida comum daquela nebulosa temporada. Michael Schumacher liderou quase todas as voltas e cruzou a linha de chegada em primeiro, mas o alemão acabou desclassificado. Uma inspeção na Benetton detectou desgaste excessivo na tábua aerodinâmica posicionada embaixo dos carros. A equipe argumentou que isso aconteceu por conta de uma rodada de Michael na volta 19. A FIA não deu muita bola para a desculpa. Vitória de Damon Hill, que trouxe a diferença no campeonato para 21 pontos. O caótico GP do Brasil de 2003 teve um final, adivinha, caótico, né? Giancarlo Fisichella, de Jordan, ultrapassou Kimi Raikkonen da McLaren na volta 54, antes dos fortes acidentes de Mark Webber e Fernando Alonso. Quando o australiano bateu, o safety car foi acionado e os líderes foram aos boxes. Raikkonen saiu na frente de Fisichella, mas veio a bandeira vermelha por conta da batida de Alonso e a direção de prova determinou o encerramento, já que a corrida já tinha completado mais de 75% da duração. Foi uma confusão completa em relação aos cronômetros, que inicialmente deram a vitória para Raikkonen, apenas para a FIA reconhecer o erro e dias depois premiar Fisichella com a vitória, já que ele era o líder na volta anterior à bandeira vermelha. Primeiro triunfo do italiano na Fórmula 1 e o último da Jordan. Uma das disputas mais tensas de título da história,
O Mundial de 2008 teve um episódio importante. Já na segunda metade do campeonato, o circo desembarcou em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Kimi Raikkonen era líder nas voltas finais e sofreu forte pressão de Lewis Hamilton, primeiro colocado no campeonato. A pressão coincidiu com a chuva, tornou a pista um completo sabão e uma incógnita. Hamilton cortou a famosa chicane Buzz Stop e passou Kimi, mas entregou a posição por ter levado vantagem ao sair do traçado. O movimento serviu apenas para o inglês atacar novamente e tomar a liderança na La Source. Raikkonen parou no muro. Hamilton, aos trancos e barrancos, cruzou em primeiro, mas foi punido horas depois. A direção de prova adicionou 25 segundos ao tempo de corrida do inglês, que caiu para terceiro. Vitória nas mãos do rival Felipe Massa, que cortou a vantagem no campeonato para apenas 2 pontos. Onde encerramos a lista de hoje? É claro que no Canadá. Após assistir às 6 vitórias da Mercedes em 6 corridas, a Ferrari tinha o ritmo ideal para vencer a primeira de 2019 em Montreal. Sebastian Vettel, que não estava em grande fase, anotou a pole e liderou praticamente a corrida inteira. Porém, na volta 48, escapou na curva 3 e retornou fechando Lewis Hamilton contra o muro. Recebeu uma controversa punição de 5 segundos ao tempo da corrida, cruzando em primeiro, mas fechando em segundo no resultado oficial. No pós, Vettel se recusou a estacionar o carro no parque fechado e só participou do pódio por insistência da Ferrari. Isso aconteceu, é claro, depois do alemão realizar um último protesto trocando as placas que indicavam as posições. E aí, qual destes casos é o seu preferido? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para as nossas próximas novidades.